Olá, muito bom dia. Elaine, Márcia, Sandra, sintam-se à vontade na nossa sala de reuniões. Carmen, muito bom dia. Como de costume, eu vou recebendo e saudando as pessoas que entram por primeiro em nossa sala. E assim que mais pessoas entrarem, né, de acordo com o nosso número de inscritos, eu darei início ao evento de hoje, tá? São 10 horas em ponto, então mais um minutinho, peço que esperem, por favor, e assim a gente começa oficialmente, cumprimentando a todos de uma só vez. Bom dia, Cláudia, bom dia, Jefferson, bom dia, Rosângela, uma satisfação tê-los aqui também. Bom, daremos início então a mais um evento da Câmara. Eu cumprimento a todos e a todas que estão presentes. É uma grande satisfação recebê-los aqui no nosso espaço virtual para o penúltimo evento da ARACA Paraná no ano de 2021. O evento de hoje tratará de um tema bastante pertinente e que foi já, digamos assim, abordado em um primeiro evento da ARACA Paraná, ou, digamos assim, foi tangenciado, né, num primeiro momento. E hoje nós trazemos este tema para que seja mais profundamente discutido e debatido, né, também com os nossos participantes. O título do evento é Longevidade e Carreira, os desafios de um país que envelhece em alta velocidade. Nós convidamos para a palestra de hoje duas especialistas. A primeira se chama Candice Pome. Ela é psicóloga, pesquisadora e especialista em gerontologia. Tem formação em psicologia pela PUC, pós-graduação em gerontologia pelo Hospital Albert Einstein e é diretora de Consumer Insights e Analytics da Kimberly para Clark América Latina. Ela também é fundadora da Behind Age Mentoria em Longevidade. Atua na área de Consumer Insights e inteligência de dados em multinacionais, como a Unilever e a Kimberly Clark, e desde 1998 lidera equipes locais, regionais e globais. Bom, a segunda convidada de hoje é a Renata Perrone, que tem formação em psicologia também, pela Mackenzie, em São Paulo, e formação em coaching executivo, atuando como headhunter e especialista de carreira há mais de 20 anos. Ela é sócia da consultoria DeBert. Bom, instruções práticas sobre a interação do público com as palestrantes. A interação deverá ser feita pelo ícone Q&A que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom. Então, para as pessoas que tiverem dúvidas, que queiram enviar perguntas e comentários, por favor, abram aquele balãozinho, question and answer, e enviem, por favor, as suas perguntas por este canal, tá bom? Caso alguma pergunta ou comentário não seja respondido, né, durante o evento, as palestrantes gentilmente poderão responder a essas perguntas enviando um e-mail posteriormente, tá bom? Por fim, eu gostaria de agradecer, em nome da ARRACA Paraná, aos patrocinadores Masters do ano de 2021, que são a Anderson Balão Advocacia, a Robert Bosch e o Grupo Servopa. A todos esses patrocinadores, nosso muito obrigado. E por fim, agradecemos aos apoiadores do evento de hoje, que são a Behind Age e a DeBert. Prestados os agradecimentos, eu me apresento também, né? Eu não falei do meu nome, eu sou Augusto Michels, eu sou gerente regional da RK Paraná, estou acompanhado pela minha colega Marcela Baumann. E nós conduzimos ao longo de 2021 dezenas de eventos, todos eles virtuais, e esperamos que em 2022 o cenário possa permitir alguns encontros presenciais, se não vários, né? Porque essa troca é bastante importante para todo o nosso público e para nós também, naturalmente. Bom, agora sim eu vou passar a palavra a Renata Perrone,
que fará a introdução ao evento. Renata, o palco é teu e a palavra é tua. Bom evento a todos. Muito obrigada, Augusto. Feliz em estar aqui. Bem-vindo aí a todos, a todas que estão presentes. E é uma alegria realmente falar desse assunto importantíssimo. Longevidade de carreira, a gente vai trazer pontos aqui muito bacanas. Preparamos um evento muito interessante, com bastante dados, e esse debate tem que acontecer. A gente tem que trazer esse debate cada vez mais à tona e conversar, e cada um de nós como realmente responsáveis dessa mudança que a gente precisa fazer na sociedade. E aí eu queria trazer um dado, um momento aí que aconteceu entre nós aqui, trazer para o pessoal que está participando. Eu participei, há quanto tempo, Augusto, que eu participei da outro webinar com vocês, da luta das mulheres no século XXI? Isso já faz Quase 2 meses. algumas semanas. 2 meses, isso. E Isso. participei desse webinar, foi muito bom, foi uma conversa ótima, que é outra luta que a gente tem, né, do espaço aí das mulheres no mercado de trabalho. E foi ótimo o debate, assim, depois, realmente, assim, a gente tem um público aqui, algumas pessoas participando, mas depois a coisa realmente, outras pessoas assistem, né, quando fica ali no YouTube, muitas pessoas me procuraram, achei muito legal a repercussão que teve, e aí o Augusto me procurou novamente para esse tema, né, a gente vai falar aqui de longevidade de carreira, mas vamos falar de etarismo, enfim, e aí me veio na hora, assim, a Candice, porque a Candice, eu conheci a Candice através da Lígia, né? Candice é uma pessoa que a gente tem em comum, que faz entrevistas, enfim, uma pessoa muito interessante, que promove debates importantes, e eu lembrei da Candice e eu falei, Augusto, posso convidar uma pessoa para esse debate? Porque a minha área é carreira, e aí, lógico, que entra nessa questão da longevidade muito, enfim, a gente vai trazer aqui alguns esses dados, mas a Candice é a especialista no tema mesmo, ela vem trabalhando, como na apresentação do Augusto vocês viram, e aí o Augusto, né, lógico, feliz, enfim, com a minha sugestão, falei com a Candice topou, então estamos aqui hoje, estou muito feliz com a participação da Candice, é excelente aí toda a experiência que ela vem se dedicando, e aí eu queria trazer assim um ponto, né, para vocês, assim como uma introdução, quando vocês ouviram toda a apresentação da Candice, vocês viram, né, que ela é uma executiva da Kimberly Clark, eu vou deixar ela falar, mas ela já paralelamente vem fazendo todo esse estudo paralelo, né, sobre a área aqui, sobre o tema nosso aqui do webinar. Então, é isso também um ponto, sabe, que eu queria deixar que a gente já partisse daí, né? E ficasse ali esse assunto para a gente seguir no fundo. Eu tenho, né, 45 anos, como vocês viram, também trabalho com carreira, sou headhunter, enfim, há 20 anos, mas também tenho outras carreiras simultâneas, outros assuntos em comum, trabalho na área de meio ambiente também, venho fazendo outros cursos, e isso também é uma preparação para o meu futuro. Então, agora eu já passo a palavra para a Candice para a gente já esquentar aí o debate. Obrigada, Renata. Um prazer enorme estar aqui com vocês e uma honra ser convidada para falar de um tema que é tão importante e eu acho que ainda é muito pouco falado. Então, ter um espaço na Câmara Brasil-Alemanha para falar disso, eu acho que já saímos, né, ganhando de largada. Então, muito obrigada, Augusto e Marcela e o time todo da Câmara Brasil-Alemanha. É uma honra estar aqui para falar sobre longevidade, né? Longevidade, para mim, tem a ver com a escolha de como queremos envelhecer. Porque, no final das contas, a gente é que escolhe, a gente é que determina. Gosto muito de dizer que somos velhos todos em construção. Então, o que a gente está fazendo hoje é um tijolinho que a gente está colocando para aquele velho que a gente quer ser no futuro, né? E acho que a palavra velho também aqui no Brasil tem que ser resgatada de uma forma amorosa e generosa. A gente precisa entender um pouco mais o que os velhos da nossa família, os nossos velhos têm a ensinar. Eu acho que essa que é a minha missão. E acredito que a missão que a gente tem é sempre a pista, né? Quando as pessoas falam, eu ainda não encontrei o meu servir, né? O meu propósito. E a dica que eu dou é sempre olhe para a sua história, e olhe para a sua família, e olhe para suas relações de afeto, porque muito da pista do que você pode ser e contribuir nesse mundo vem da sua biografia. E no meu caso, vem do amor pela minha avó, que eu não canso de dizer. Minha avó tem 97 anos, eu sou a primeira neta.
que tem uma relação muito, muito próxima com ela. E entendi também que a vida foi me levando para alguns lugares onde este amor pôde se concretizar de forma profissional, vamos dizer assim. Eu consegui profissionalizar um pouco o que eu aprendi muito com a minha avó. E quando eu fui trabalhar na Kimberly-Clark, eu tinha 17 anos de Unilever, eu tinha passado por quase todas as categorias na Unilever, né? Trabalhei em recursos humanos, isso você não sabia, Renata, mas eu comecei minha carreira em recursos humanos, como trainee de recursos humanos, fui para marketing, trabalhei com o lançamento da marca Dove no Brasil, que foi um marco na minha carreira, a gente trouxe a marca para o Brasil. E daí trabalhei 17 anos na Unilever em quase todas as categorias, né? Terminei em sorvetes e falei, putz, depois de trabalhar com sorvetes é difícil você querer voltar para sabão em pó, para qualquer outra categoria da companhia, então era o momento de eu mudar. Foi quando eu fui chamada para criar a área de inteligência de mercado na Kimberly-Clark, onde eu estou há 7 anos. E lá eu acho que a gente conta um pouco também com a sorte, né? Com o destino. Então eu tinha essa relação com a minha avó, eu fui para uma companhia que tinha uma categoria muito específica, que era incontinência urinária, e foi aí que eu entendi que meus 18 anos de pesquisa de mercado não tinham me contado que grande parte da população era uma parte que eu não investigava e eu não tinha, por mais que eu tivesse essa conexão com a minha avó, que foi a grande sorte, né? Geralmente as pesquisas de mercado, elas acontecem, para quem trabalha com marketing, sabe, que acontecem entre 18 e 55 anos. Esse é o grande corte para você fazer uma pesquisa de mercado para marca, enfim, para reposicionamento de marca, para lançamento de produtos. Como eu estava trabalhando com incontinência urinária, eu vi que tinha uma parte da população, que era justamente a parte mais importante para essa categoria, que não era consultada. E foi aí que eu entendi que para falar com pessoas que estavam muito além nessa jornada de vida do que eu, né, eu tinha que entender muito e lembrar muito da minha relação com a minha avó. E entender tudo que eu tinha aprendido com ela, todas as escolhas que ela tinha feito, e aí foi que eu consegui começar a ter uma conexão genuína com o meu público de 55 mais. E aí a gente desenvolveu novas formas de falar com esse público, então não é da mesma maneira que a gente fala com jovens, não é da mesma maneira que a gente fala com adultos, com, né, mulheres, mães, que eram os outros públicos que eu já havia trabalhado antes. Eu acho que tem uma questão de uma oportunidade muito grande de oferecer coisas de valor para esse público, né? Oferecer produtos e serviços de valor, que eu acho que ainda o Brasil deixa muito a desejar nesse sentido. Mas eu acho que também tem uma oportunidade, né, que é a prateada, que todo mundo diz, mas eu acho que a responsabilidade, eu sempre digo que a oportunidade é de prata, mas a responsabilidade é de ouro para trabalhar com essas pessoas. Porque eles estão numa fase de vida que a gente não chegou ainda, que se Deus quiser a gente vai chegar lá. Eu acho que precisa de muita empatia, muito respeito, mas se você não tiver conexão com as pessoas que envelheceram da sua família, com o seu histórico de pessoas mais velhas, é muito difícil você ter empatia e se colocar no lugar ou tentar se aproximar do que realmente, quais são as barreiras, os desafios que esse público está vivendo. Então, se a gente pensar um panorama de Brasil, é urgente que a gente fale sobre isso, né? Porque o Brasil está envelhecendo rapidamente, a gente está envelhecendo antes de enriquecer como país, então países como Japão, Alemanha, Estados Unidos, né, França, enriqueceram depois da Segunda Guerra antes de envelhecer, antes de ter o percentual de pessoas idosas que eles têm. E nós, aqui, não tivemos essa chance de enriquecer, então nós vamos envelhecer como um país, né, ainda com muitas dificuldades políticas e econômicas. Então, é urgente que a gente fale sobre o tema. E, Candice, que bacana essa história da sua avó, essa conexão com a sua avó e depois o público, né, quando você teve a oportunidade de trabalhar com esse público já na visão como executiva, né, de marketing, enfim. E aí eu ouvi um dado, eu fico no Rio, e eu faço parte aqui de um grupo de RH, de debates, enfim, e a questão da diversidade entra muito na pauta, né? E aí a gente, como em todos os, né, a gente sabe que é um assunto que ganhou muito aí, muita luz, né, esse assunto da diversidade, e falamos muito da diversidade racial, da diversidade de gênero, né, que bom, importantíssimo, nosso outro webinar, né, Augusto, sobre a luta das mulheres, perfeito, mas eu sinto que, assim, que a diversidade geracional, realmente, assim, ela ficou um pouco de lado. E eu vi um dado aqui que eu achei muito legal nesse debate, que a cidade do Rio, e acredito que muitas cidades brasileiras, mas como
o debate estava acontecendo aqui no Rio, que a cidade do Rio já tem mais avós que netos. Então, assim, e são avós, esses avós, né, essa população, geralmente esses avós têm pais vivos, né? Então são 4 gerações convivendo, porque, como você falou, a população está envelhecendo muito rapidamente, e aí tem esse debate, esse avô, né, ou esse profissional, se não for avô, mas 50 a mais, 60 a mais, que tem os pais vivos, que precisa até cuidar, ou não, mas tem alguma questão ali, geralmente tem, se tiver filhos, tem filhos que ainda adultos já, mas que dependem dessa pessoa que está nessa faixa etária. Então, são pessoas muito ativas, precisam estar ativas, né, que consomem, e quando a gente vai, aí entrando já na questão mais da carreira, entrando lá para as empresas, que tem essa responsabilidade, né? Você vai para uma agência de marketing, por exemplo, o público que está trabalhando lá é muito jovem, né? Tem uma faixa etária média, eu vi pesquisas assim, na faixa de 28 a 32 anos. Assim, a faixa etária média de equipes de marketing, por exemplo. E aí vai conversar com esse público muito ativo, né, que está ali consumindo, que precisa, né, consumir e estar ativo também. Então, realmente, assim, as empresas têm que abrir os olhos para isso, tanto em termos, né, de realmente conversar com esse público, mas abrir espaço também para esse público que tem energia para trabalhar e precisa trabalhar, vão estar nas empresas. Acho que é um debate importantíssimo. Não, exatamente, até porque se a gente pensar o que está acontecendo no Rio, né, e que acontece também no Rio Grande do Sul, já existe, né, já tem mais pessoas acima de 60 anos do que pessoas de 0 a 14, isso dados do IBGE. Em 2030, o Brasil inteiro vai estar nessa situação. Nós vamos ter mais pessoas de 60 a mais, né, 60 ou mais anos, do que pessoas de 0 a 14 anos. Então, em 2030, o Brasil faz essa virada. 2030 é logo ali, né? Daqui 8 anos. Nós vamos, provavelmente, eu vou estar acima dos 50, não vou ter chegado nos 60, mas, assim, exatamente, é um lugar para onde todos estamos caminhando. E é o que você disse, na verdade, as equipes e as empresas precisam se atentar ao fato de que você não precisa, assim como a empresa que eu trabalho, ter um produto específico, né, para este público. Na verdade, 1/4 do Brasil hoje, 1 em cada 4 pessoas já tem mais de 50 anos. Então, independentemente se você vende refrigerante, se você vende sofá, se você vende um remédio, uma parte grande do seu público vai ter mais do que 50 anos, já tem mais do que 50 anos hoje. Então, não é uma questão de ser exclusivamente para pessoas criar ou produzir serviços e produtos exclusivos para pessoas com 50 a mais. Então, a gente tem que pensar que nós precisamos de produtos e serviços que sejam inclusivos para pessoas de 50 a mais, que não discriminem, né? Então, o que você estava dizendo todas as grandes plataformas de diversidade e inclusão das empresas, elas passam por isso, né? Então, a primeira grande luta foi, eu acho que, gênero, raça, LGBTQ+, a questão de PCD, né, de pessoas com deficiência, mas a última diversidade que entra é a diversidade etária. Ainda é muito incipiente assim, a integração da questão da diversidade etária dentro das plataformas de diversidade e inclusão das empresas. Eu tenho a sorte de, na empresa que eu estou, eles acolheram esse pedido, então nós temos isso dentro da Kimberly-Clark, que é a parte de gerações, mas muito porque nós temos porta-vozes lá dentro que estão falando disso. Então, eu e outras pessoas estávamos engajadas com o tema. E eu vejo que a grande transformação, né, quando a gente fala a gente vai passar um pouco depois para etarismo, né, mas essa grande revolução, essa transição demográfica que a gente está vivendo sem precedentes, da pirâmide etária se inverter quase, né, de uma maneira brutal, ela vai precisar muito da ação individual, né, da nossa ação, da autorresponsabilização como profissionais e como, né, cidadãos, porque no final das contas, políticas públicas não vão dar conta deste montante de pessoas, dessa população que cresce. A organização privada, ela só vai adiante com isso se nós tivermos indivíduos que encabecem essas discussões. Porque não adianta achar que a organização vai dizer, a organização somos nós. Se a gente não vai lá e luta por esse tema e pede a inclusão desse tema, a gente não faz essa virada.
E é o que você disse, é muito importante que a gente permaneça ativo financeiramente por muito mais tempo do que as gerações passadas. Então, se o sonho da aposentadoria, né, era um sonho idílico de com 60, 65 anos eu vou para a praia e vou fazer mais nada, a gente tem que lembrar que quase 70% da população hoje que está aposentada segue trabalhando. Segue trabalhando com algum tipo de trabalho complementar para ajudar na aposentadoria. Porque a grande maioria das pessoas se aposenta com o piso da aposentadoria, que é de um salário mínimo, e que a gente sabe que não dá para, né, cobrir as despesas. E mesmo se a gente pensar no teto da aposentadoria, é de R$6.000. Né? A gente está falando aqui de cargos públicos, mas assim, o teto, o máximo que uma aposentadoria pode ter, né, no padrão, vai de um salário mínimo a 5 ou 6 salários mínimos. Então, quer dizer, também não é uma coisa que você pode ter aquele sonho de vou me aposentar e vou, né, não preciso fazer mais nada. Então, a gente precisa se manter ativo o quanto a gente conseguir. E tem um lado, né, que assim, por muito tempo, a gente viveu, né, num mundo muito linear, né, que foi muito assim, faz isso, faz aquilo, mas depois você se aposenta, porque era necessário, né, que as pessoas tivessem essa linha e levassem assim uma vida muito programada, muito estabelecida, até como sociedade. Hoje o mundo realmente ele se transformou, a dinâmica é outra, e até os próprios profissionais, assim, a gente trouxe essa questão financeira que precisa, é necessário, mas tem uma questão da vitalidade, né, Candice? Assim, eu vejo as pessoas realmente querendo, né, e perceberam, né, que se aposentar não fazia bem a ninguém, essa parada brusca e viver esse sonho que foi colocado como sonho, mas não é sonho nada, né? Você realmente as pessoas começam, é fato, né? As pessoas adoecem, as pessoas entram mais em depressão, as pessoas ficam mais isoladas. Então, estar ativas e muitas vezes esse resgate, aquilo que você trouxe. Olhe, né? Olhe para a sua biografia, achei isso muito legal, Candice, porque eu, como headhunter, como profissional aí de RH, trabalho com carreira, muitas vezes o que eu faço com os profissionais é aquele jogo, lembra aquele jogo dos pontos, ligar os pontos? E aí forma um desenho, né? E às vezes, muitas vezes, o que eu faço com as pessoas é extrair delas, né? Essa extração da história delas, porque às vezes a pessoa não consegue colocar esse enredo, esse roteiro. E aí a gente vai ligando os pontos, e de repente tem um desenho ali tão bacana, e aí às vezes eu sou só um reflexo, né? Eu sou só uma pessoa que vai fazer a tradução, né? Tecla SAP ali. Olha, isso você é capaz de fazer, você tem isso em você, você tem isso na sua história, olha aqui a sua história. E o mundo, a sociedade, enfim, precisa desse trabalho que você pode vir a oferecer, que não é, muitas vezes, estar numa empresa, mas algum serviço, né, que você pode oferecer para a sociedade em geral. Então, eu acredito assim, que é um debate muito legal. A gente realmente tem que trazer isso, e muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu estou muito velha para voltar, para começar um projeto novo. Aí eu penso, aí quem está na minha frente não tem nada, é uma pessoa com uma experiência incrível, é uma pessoa velha, como você falou, né? Vamos trazer o lado velho, mas assim, que pode contribuir tanto para a sociedade, mas talvez a própria sociedade não deixe essa pessoa... A cultura, É essa cultura que a gente tem que começar a encabeçar, e eu falo, a gente tem que ser ativista dessa mudança de cultura. O velho, ele tem que ter um status. Para você ser velho, você tem que ter passado por muitas coisas. Você tem que ter conquistado, se decepcionado, passado por altos e baixos. Só quem é velho conquistou e passou por todos esses percalços da vida. Então, quando a gente estuda um pouco mais a fundo a questão do que é o velho nas sociedades ancestrais e o que é o velho na nossa sociedade contemporânea, a gente percebe que o velho ele perdeu o título, ele perdeu o status. Né? A gente não precisa entrar aqui com estereótipos de que o velho é sábio, de que o velho... Não, mas o velho, querendo ou não, ele tem uma história de vida muito mais longa do que o resto da população. Então, ele tem que ter um status por isso. Ele tem um lugar que muita gente ainda não chegou.
né? Quando a gente vai para essas tribos ancestrais, as pessoas onde não tem Google, né, basicamente, é para o velho que você pergunta como criar um filho, é para o velho que você pergunta o que acontece quando você perde toda uma colheita, é para o velho que você pergunta qual o impacto das marés, da lua. Então, ele é um oráculo de sabedoria, não porque isso seja mágico, simplesmente porque ele passou por muito mais coisas na vida do que você, que tem uma idade menos avançada. E eu acho que o meu grande desejo, meu grande sonho é realmente recuperar o poder da palavra velho. Porque quando a gente olha para as instituições e para as corporações, você sabe, Renata, trabalhando em empresas e corporações, um dos maiores itens, né, de reputação é falar a idade da empresa. Quando você fala, nós temos 150 anos no mercado, nós fazemos carros há 200 anos, né? E isso conta que você tem uma história, uma biografia longa. Então, por que com as pessoas tem que ser diferente? Por que as pessoas querem dizer que elas têm menos tempo de carreira? Por que elas se envergonham de dizer que elas estão há 30 anos no mercado? Por que elas se envergonham por dizer que elas são precursoras de uma carreira? Isso deveria ser um status, né? Mas a questão da cultura do jovem, né? A cultura de que a potência, a beleza, a força está conectada com quem é jovem, ela está muito conectada com tudo que a gente aprendeu na era industrial, né? Que ganhava mais quem tinha mais força para carregar e para fazer um trabalho repetitivo. Nós não estamos mais numa era de trabalhos repetitivos. Nós estamos numa era de trabalhos autorais, de trabalhos autônomos, de trabalhos, né, com significado. Então, quanto mais tempo você tem, quanto mais história você tem, melhor você pode trazer identidade para esse trabalho. Mais você pode fazer um trabalho autêntico. Então, acho que é essa virada de chave que a gente tem que encabeçar, de alguma forma, dentro das organizações. Porque essa convivência intergeracional que a gente está dizendo, querendo ou não, se a população brasileira, um em cada 4 pessoas, tem mais de 50 anos, se você está dentro da sua empresa e você tem uma equipe de 20 pessoas, né, e você não tem 5 pessoas que são acima de 50 anos, saiba que você não está representando o seu público. Eu acho que esse é o grande insight. Saiba que se você olha para o lado e se você só vê millennial na sua equipe, você não está representando o público brasileiro. E para você criar inovação, para você criar serviços, você tem que ter representatividade dentro da empresa. Isso. Então, acho que esse é o grande alerta que a gente tem que, né, acender. Muito, muito bom, Candice. E outro alerta que veio muito forte, né? Durante a pandemia, a gente, enfim, teve tantas mudanças, tanta coisa que a gente precisou se adaptar. E eu me lembro de alguns clientes ligarem para a Debernet, né, para mim diretamente, enfim, a gente trabalha com empresas, né, e falando assim, olha, Renata, eu preciso buscar alguém no mercado realmente com mais experiência, com mais quilometragem de vida, porque assim, pessoal, muito público assim que lida direto, né, com atendimento aos clientes, enfim, porque tinham clientes ali passando por muita dificuldade. E às vezes o pessoal mais jovem que tem uma série de qualidades que a gente sabe, né, da tecnologia, da abertura, da velocidade, da força, maravilhoso, fantástico, ótimo. Mas o que as empresas precisavam naquele momento? Pessoas que já tinham passado por crises, essa sabedoria que você passou aqui, né, comentou, de ter calma, de ter tranquilidade. Eu lembro assim um exemplo, só para deixar mais claro, um cliente da área financeira, uma corretora que trabalha, né, com investimentos. Ele tem uma equipe, ele é um diretor de uma equipe, né, com gerentes, enfim, que atendem clientes, pessoa física, né, com valores aí para investir, pessoas com muito valores aí, dinheiro para investir. E aí parte da equipe, assim, a maioria ali está na faixa dos 30. E assim, grande parte dessa equipe muito abalada com a pandemia, e aí a hora que ia falar com os clientes, fazer contato, enfim, os clientes até estavam dispostos a investir, mas eles queriam conversar sobre as dores do que estavam vivendo. E esses gerentes, muitas vezes, cortavam essas conversas. Aí ele trouxe um exemplo, né, de uma pessoa que tinha perdido alguém da família, e a pessoa começou a chorar. E aí esse gerente não soube o que fazer, e desligou a ligação, porque ele não sabia lidar. Não sabia acolher. Acolher, exatamente. Então, assim, ele falou, olha, minha equipe é ótima, tem pessoas aqui que estão trazendo velocidade, enfim, mas eu preciso de um equilíbrio. Eu preciso de pessoas que vão passar uma tranquilidade, até aquela
aquele aprendizado pela observação, apesar das pessoas, né, estarem... agora já está voltando ao modelo híbrido, né, as pessoas estão voltando aos escritórios aí com calma, enfim, mas tem muito assim, você vê o colega atendendo, uma pessoa, né, com mais experiência atendendo e acolhendo esse cliente, por exemplo, o outro que é mais jovem, tem menos experiência, aprende só de escutar. Né? Então, aí ele queria isso, né? Ele queria trazer isso para as equipes, achei interessante. E aí eu vi, aí começou a sair matéria, pesquisas, né? Público 50 a mais valorizado durante a pandemia. E que bom que essa discussão veio à tona na pandemia, mas assim, é uma loucura. Muitas vezes, assim, como headhunter, as pessoas me procuram, às vezes pessoas de 40 anos, ou ainda que nem fizeram 40 anos, Renata, minha carreira, né, tá chegando ao fim. Eu falo, o quê? Que maluquice é essa, gente? Não tirem isso, por favor, vamos... E aquilo, né, eu vou aos poucos, enfim, mas assim, isso é uma crença cultural, veio por muito tempo construído isso, mas tirem isso da frente, porque se você repete isso, acredita nisso, você está levando isso para frente. Interrompe, né? É que eu acho que essa é outra chave que a gente deveria também se provocar a mudar, Renata. O trabalho e o nosso servir neste mundo vai muito além de uma carreira, né? A carreira, você pode ter 3 carreiras, você pode ter 4 carreiras. E às vezes a sua carreira ou o seu servir no mundo não está numa corporação, né? Muitas vezes a gente acredita que a carreira ou o trabalho ele se limita quando você está dentro de uma organização. Mas é só a gente ver quantos empreendedores 50 a mais que surgiram nos últimos tempos. Aliás, as maiores invenções, as maiores patentes que foram criadas, elas são criadas por pessoas depois de 60 anos. Pessoas que depois que saíram de uma organização, se desconectaram de uma organização, conseguiram ter tempo ou ter espaço para poder fazer a grande sinapse da vida e trazer um grande produto ou um grande serviço à tona. Então, as grandes criações, as grandes, né, do mundo, elas acontecem também com pessoas, e isso não é de agora, vem de muito tempo. O que a gente tem que lembrar é que a expectativa no Brasil, ela quase que dobrou no último século, né? Então, se no último século as pessoas viviam 45, 46 anos, hoje a expectativa média, né, é de 76 anos. Só que a gente tem que lembrar que tem diferenças muito importantes. A gente, né, nós que estamos aqui nessa conversa, que temos acesso à internet, provavelmente temos acesso a médicos, temos informação para nos alimentarmos de uma forma adequada, sabemos que exercício é importante, fundamental para a vida, sabemos que aprendizado de longa vida é fundamental para enganar as demências. Nós não vamos ficar na média, a gente vai com certeza cruzar essa média. Então, 100 anos não aparece mais no Jornal Nacional, gente, daqui para frente. Fazer 100 anos vai virar uma coisa muito constante. Chegar na terceira e na quarta, terceira idade já é realidade. Quarta idade, que é dos 80 aos 100 anos, cada vez mais vai se tornar algo comum, porque é uma questão natural dessa melhora social, apesar de todas as mazelas que a gente sofre do ponto de vista de saúde, economia, política no país, a gente sabe que a vida que a gente leva, a gente tem acesso a vacinas, a gente tem acesso a exames, ainda que seja pelo SUS, o Sistema, né, Único de Saúde, em nenhum lugar do mundo tem esse tipo, né, de saúde integrada, onde qualquer pessoa que esteja em solo nacional pode fazer uma consulta, pode demorar, pode pegar fila, mas ela tem direito a ser vacinada, a fazer um exame periódico, né? Isso em nenhum outro país existe. Existe para quem é cidadão, né, quem é registrado no país, ou você tem que pagar. Mesmo nos Estados Unidos, você sendo cidadão, para ter acesso, você tem que pagar. Então, tudo isso foi determinante nesse crescimento de expectativa de vida, né? Quando você sabe que você tem uma UPA, uma UBS no seu bairro, e que se der qualquer emergência, você pode chegar lá, isso diminuiu radicalmente, por exemplo, a mortalidade infantil, que era de 0 a 5 anos. Muita gente que morria antes de cruzar os 5 anos, agora vive além dos 5 anos. Então, tudo isso nós estamos vivendo mais, é uma constatação. O fato de viver mais, eu tenho uma filha que vai prestar vestibular ano que vem, prestou esse ano para, né, testar aos 16 anos. E essa agonia que a gente viveu na nossa geração de decidir a nossa profissão aos 16, aos 15 anos, e que falavam para a gente, olha, você tem que escolher muito bem porque é a profissão da sua vida. A gente está vendo que tem gente, o Boris Casoy, jornalista a vida inteira, agora com 80 anos, 80 e poucos anos, decidiu fazer faculdade de veterinária.
e está fazendo a faculdade veterinária. Então, assim, eu acho incrível a gente pensar que essa é só a primeira profissão que a gente está escolhendo. A segunda metade da vida, ela tem que nos brindar ainda com outras profissões, outros estudos, outras formas de viver, de coabitar, outras relações humanas, né? Se a gente quer seguir casado com o mesmo parceiro, tá tudo certo, mas a gente precisa ressignificar essa relação. Olhar para essa relação e falar assim, a gente segue com os mesmos objetivos? A gente segue com os mesmos sonhos? Ou você quer ir para o mato e eu quero mochilar pelo mundo? A gente precisa, a cada ano, ir afunilando e vendo se os sonhos permanecem os mesmos, né? Bater esse ticar isso, falar, não, então a gente está tudo certo, para o próximo ano a gente continua cada um fazendo suas coisas, mas a gente segue com os mesmos sonhos de futuro. A mesma coisa na nossa profissão, a gente precisa olhar e falar, isso me satisfaz? Este trabalho me satisfaz, ou esse trabalho me ajudou a construir o meu patrimônio, a me estabelecer, a fazer as estruturas que eu precisava fazer. Daqui para frente, eu posso estudar outras coisas, que é isso que você fala muito bem, Renata, da carreira portfólio, né? Que outros interesses eu posso ir agregando ao longo da minha vida, e principalmente na segunda metade, que podem virar, em algum momento, uma renda, uma fonte de renda, né? O que eu posso ir fazendo para ir consolidando isso e para eu me manter financeiramente ativa por mais tempo. Não necessariamente tem que ser dentro de uma organização, não necessariamente eu preciso chamar isso de carreira. Fazer bolo para vender, cuidar de animais no final de semana, atender pessoas, né, fazer um trabalho. Isso não necessariamente é uma carreira, mas é um trabalho, e um trabalho extremamente necessário para o mundo de hoje. Perfeito. E isso me remeteu muito você falando, assim, o quanto a gente tem que realmente construir, muitas vezes em torno da nossa, de novo, a nossa biografia, o nosso nome, né? Quantas vezes a gente está ligado ao sobrenome, que é a empresa, mas que fazendo um planejamento e ordenando isso, primeiro, tem essas gerações aí, nossos filhos, eu também tenho um filho nessa idade, então eles realmente já não ficam tão presos à empresa como muitas gerações aí anteriores ficavam, né? Entrar numa empresa, fazer carreira, isso a gente já sabe que mudou. Mas o pessoal que está ativo hoje dentro de empresas, né, ligados a uma empresa, e como eu trago muito o debate sobre carreira portfólio, tem muita gente que me procura assim, ou no LinkedIn, faz pergunta, Renata, como eu começo essa transição, né? Porque eu estou ligada a uma empresa, eu começar a fazer um outro trabalho paralelo, isso não pode ser uma traição, né? Isso não pode ser sabe, mal visto pela empresa. Como eu uma começo? Falta de lealdade, né, ao meu trabalho. Falta de lealdade. Tem muito esse questionamento. E aí, eu já vou continuar nesse assunto, né? Mas eu queria trazer assim que quantas vezes a gente começou a ouvir, planeje sua aposentadoria. Você precisa planejar sua aposentadoria quando você começa a trabalhar. Mas era uma visão muito financeira, né? Planeje financeiramente para você poder parar de trabalhar, não depender e ter uma renda extra, comece a investir. Isso foi muito falado, só que agora a gente começa a ouvir assim, sim, financeiramente, né? É importante, mas, de novo, essa pulsão que a gente tem, continua tendo, por estar melhor de saúde, por a gente se cuidar, por ter mais acesso, essa vontade de realmente contribuir para a sociedade ainda e fazer realmente, e tem que muito contribuir, né? Com toda essa bagagem de vida. Muito. E aí eu voltando a essa questão, assim, que realmente a gente pode começar uma carreira, mas se tiver outros interesses, ou ligado à sua família, ou ligado à sua história, ou algo que você se interessa. Eu, por exemplo, fui para a área de ambiental também, estou me especializando nessa área, trabalho, tenho uma parceria muito forte com o pessoal do Menos um Lixo, com aquele copinho retrátil, que é paralelo à Debernit. Como eu comecei a isso? Eu comecei a lembrar que eu, criança, eu pegava lixo da rua. Eu, criança, eu catava lixo, eu não gostava de ver sujeira. Eu não achava... Como as pessoas jogam... E eu lembrei disso um dia, eu falei, gente, eu sempre fui preocupada com isso, né? Sempre fui preocupada com isso, isso estava em mim. Não, e a aí, chave sempre está na biografia, é muito louco isso. Se você examinar direito a sua vida, seus interesses, o que te fazia feliz quando você era criança, quando você era adolescente, a chave está aí. A gente não olha com cuidado, mas a chave está aí.
E tem pessoas que são mais especialistas, sim, se aprofundam, né, em pesquisa e entram, fazem uma carreira, enfim, talvez essas pessoas realmente, quando elas encerram para começar uma outra coisa, talvez precise realmente de um suporte maior, enfim, mas o bacana é que a gente já sabe por pesquisas que existem pessoas mais especialistas e pessoas com multipotenciais, né, que a gente chama, né? Polímata também. Exatamente. Então, assim, as pessoas que realmente elas têm mais de um interesse, isso com a era industrial e a questão linear, a gente, não, é uma pessoa sem foco, a pessoa era muito julgada se ela tinha mais de um interesse. Mas hoje, lógico, você tem a sua atuação principal, mas pensando em longevidade e carreira, né, o nosso tema aqui, fiquem atentos a esses dados, sabe? A sua biografia de novo, aos seus interesses, e comece a investir nisso. Por quê? O que eu vejo? Entrevistando pessoas, conversando com pessoas em geral, que é o meu trabalho hoje, né? Eu entrevisto 5, 10 pessoas por dia, dependendo, né, dos projetos que eu estou tocando, enfim. As pessoas mais interessantes, realmente, as que estão aprendendo alguma coisa nova. Eu entrei num projeto novo, e às vezes não tem a ver com aquilo que ela está fazendo, o papel dela principal, mas sempre agrega, sempre traz alguma coisa nova. E aí, Candice, eu queria jogar isso para você, né? Para a gente debater aqui. A pessoa que está aberta a conhecer alguma coisa nova, ela se mostra, né? Assim, que ela não está parada por questão de tecnologia, porque isso às vezes aparece, né? Pessoas vão envelhecendo, parece que, não, videoconferência Isso no não é para Zoom, mim. isso não é Isso para não é mim. para mim. Isso não é para mim, não quero, porque tem uma resistência também. Então, acho que é É. legal também a gente falar sobre isso, sabe? Essa abertura ao novo e estar disposto, né? Assim, aprender coisas novas. Eu gosto de traduzir o lifelong learning, né, que é essa coisa de aprendizado de longa vida, eu gosto de traduzir de uma maneira um pouco mais simples, que é: pessoas sem interesses se tornam desinteressantes. Então, isso é para a vida ou para a profissão. Então, quando você conhece uma pessoa, é só a gente lembrar de pessoas que a gente conhece, que você fala, gente, eu conheci essa pessoa e por causa dessa pessoa eu vi todo um mundo ali. Eu fui entender de ecologia, eu fui entender. Então, tem pessoas, nós somos bibliotecas ambulantes, né? A nossa vida, a nossa história, nós somos essa curadoria de coisas que a gente foi escolhendo para se dedicar. Então, e isso tem um DNA único, né? O que a Renata se interessa é diferente da combinação de interesses que eu, Candice, tenho, que o Augusto tem. Então, são combinações de interesses diferentes. Quando a gente está com essa pulsão de vida, né, que a psicologia chama, né, essa questão de você ter energia para aprender, para se conectar, não precisa ser só tecnologia, pode ser qualquer outra coisa, e muitas vezes isso não está conectado diretamente com o que você faz na sua carreira, na sua profissão. Mas se você colocar um olhar um pouquinho mais atento, ela tem conexões lá na frente. E você pode saber que essa sensação de lealdade, né, quando você está numa companhia e você se dedica à história da arte, ou alguma outra coisa que aparentemente não tem muito a ver, independentemente se tem ou se não tem, você volta para a empresa muito mais energizado. Você não precisa de um aumento para se sentir motivada. Você não se... Óbvio que todo mundo precisa, mas assim, a questão da automotivação, ela vem da busca por novos interesses. Então, ainda que não seja algo especificamente conectado com a empresa onde você está, quando você sai para fazer uma pós, ou quando você sai para fazer um curso de jardinagem, de resgate de animais, de culinária, de qualquer coisa do tipo, querendo ou não, você volta para o seu dia a dia com muito mais energia, com uma pulsão de vida muito maior. Querendo ou não, a sua energia, você vai estar exalando conhecimento, você vai estar exalando interesse, vida. Uhum. E isso, querendo ou não, é aparente. Isso é uma questão assim, as pessoas percebem alguém que está conectado com a própria vida, que está motivado com a própria vida. Isso é visível. Então, não necessariamente você precisa ter uma linha, né, essa questão cronológica e linear de, se eu trabalho com cadeia de suprimentos, o que vão pensar de mim se eu for trabalhar, se eu for estudar culinária, se eu for fazer um curso de culinária. Você não tem que pensar nada, você simplesmente vai estar com muito mais energia para falar de cadeia de suprimentos quando você entender que isso lá na frente tem a ver com culinária, sim, porque cadeia de suprimentos está no mundo culinário, né? Então, eu acho que essas conexões que são formais ou informais, elas se dão.
E essas são as grandes sinapses que a gente precisa, né? E isso tem muito a ver também com a longevidade cognitiva. A gente, estudando longevidade, sabe que o único jeito da gente enganar as demências é a gente fazer novas vias neurais. É fazer com que o cérebro encontre novas maneiras de fazer sinapses, de que eles se conectem de maneiras diferentes. Quando você faz uma coisa sempre do mesmo jeito, quando você pega o mesmo caminho para ir para o trabalho, quando você come sempre na mesma ordem, quando você lê sempre o mesmo tipo de livro, você está explorando avenidas já criadas no seu cérebro, né? Isso se chama neuroplasticidade cerebral. Você já está explorando avenidas que estão largas no seu cérebro, conexões que já estão estabelecidas, você só está atravessando mais informação por ali. Mas quando você conecta coisas que aparentemente não tem nada a ver e você se dedica a aprender coisas que não tinham nada a ver com o seu repertório, é justamente onde você forma novas avenidas. E é essa formação de novas avenidas, essa neuroplasticidade, que engana as demências. É isso que faz, esse aprendizado ativo e constante é o que faz você não, o seu cérebro não murchar, o seu cérebro não ficar de uma maneira estagnada, né? Da maneira que está esperado que você faça as conexões. Então, a gente precisa surpreender também essas conexões neurais com novos aprendizados. E a questão da lealdade é isso que você estava dizendo, só para fechar esse ponto, quando um empregador ou quando o seu chefe percebe que você tem motivação pela vida, não importa o que você esteja fazendo, você vai voltar em menos horas do que você fazia antes, você vai fazer o seu trabalho bem feito. Por quê? Porque você quer se liberar para ir fazer o seu novo interesse. Então, eu não consigo entender como lealdade. A lealdade a gente tem que ter com a nossa própria vida e a nosso próprio desenvolvimento, né? O comprometimento a gente tem que ter com o nosso desenvolvimento. Porque no momento que chegar da aposentadoria, você vai ter várias avenidas para explorar, você vai poder pôr os ovos em várias cestas, você vai poder receber dinheiros de vários trabalhos que você faz. Eu tenho um colega agora que acabou de sair, trabalhava com pesquisa em desenvolvimento muito tempo, 27 anos na companhia. E ele tinha um interesse de produzir os próprios queijos embutidos. Ele se mudou para Gonçalves e virou um produtor de queijos. E está feliz da vida e ganha com isso, com algo que ele está feliz. E ele trabalhava com desenvolvimento de produto. Fralda tem a ver com desenvolvimento de queijo? Aparentemente não. Mas a cadeia de suprimentos, como você chega nos produtores, como é que você faz um trabalho de qualidade para que você, né, chegue ao seu consumidor da melhor forma, sempre tem conexões a serem exploradas. Candice, e provavelmente, assim, ele começou essa pesquisa de queijos, tal, ainda na companhia, né, lógico, no fim de semana, como hobby. Exatamente, aí você vai, né, e tem pessoas que levam, assim, dando um outro exemplo que eu achei muito legal, assim, tem uma empreendedora aqui no Rio, que ela é da área de estética, né, só que ela trabalha num salão fixo, sempre trabalhou num salão fixo, mas ela sentiu a necessidade de ter o próprio salão, mas ela tinha uma clientela muito boa no salão anterior. Então, ela foi para a proprietária do salão e falou, olha, eu quero abrir o meu próprio salão com um serviço muito específico que eu faço, que é depilação, sobrancelha, aquelas coisas, né, de serviços aí. E aí a proprietária do salão falou assim, não, você vai ser minha concorrente e quer continuar trabalhando aqui? Ela falou assim, acredita em mim, eu vou trabalhar no meu salão segunda, terça e quarta, que o movimento aqui no salão é muito baixo, eu vou atender minha clientela lá. Bom, o que aconteceu, gente? Segunda, terça e quarta, ela abriu o salão dela, ela levou a filha adolescente que estava sem rumo, assim, para trabalhar mídias sociais, ela foi aprendendo com a filha também. Ela começou a encher o salão dela segunda, terça e quarta com ações dela e começou a levar novos clientes para o salão, que a dona tem muito cabeleireiro lá, enfim, levar os clientes de depilação, então aumentou. Então você vê que, assim, transparência, você abrindo, né, a situação, e esse movimento, e combinar um jogo, né? Olha, não, vai ser assim, quem trabalha, quem não tem essa possibilidade de continuar, né, segunda, terça, o horário, combina, durante o horário comercial, eu estou aqui, talvez eu tenha que me ausentar alguns dias, enfim, para algumas coisas, mas eu vou compensar de alguma forma, enfim, combina o jogo, e a coisa assim, e todos saem ganhando. É impressionante porque volta, né? Volta, porque tem essa questão, isso que você falou do movimento, o movimento é essa pulsão de vida, né? Então, a hora que você faz isso, você arrasta um monte de gente, fora os exemplos, porque você acaba virando sua referência.
Eu digo porque, por exemplo, quando eu voltei a estudar, né, que eu ia para o hospital, enfim, 3 vezes por semana, ficava das 7 às 11 da noite, depois eu tive que fazer residencial, tive que fazer estágio dentro de um residencial de idosos e tal. Eu já né, era diretora de uma área de inovação, minha equipe inteira sabia, e por falar da questão da longevidade, de envelhecimento ativo, muita gente também teve vontade de fazer outras carreiras estando lá, né? Então eu vejo que tem muitas pessoas, eu conversei muito com a Lígia, que foi quem nos apresentou, muita gente tinha esse dilema falando assim, puxa, eu me sinto mal de fazer um post, né? Porque vão pensar que eu não estou trabalhando. Eu falei, se a gente combinar direitinho, se seu chefe souber, se RH souber, que você tem esse interesse, que isso é uma ambição que você tem, que você está fazendo isso no seu horário, né, livre. Se você tem gente assim, combinado e com transparência, que é o que você disse, eu acho que a gente vira até benchmark e inspiração para outras pessoas no tema de autorresponsabilidade, né, de cuidar da própria carreira. A própria empresa não diz que a gente é responsável pela própria carreira? Então, a carreira não se resume, né, ao ambiente, ao escritório que você está hoje. A carreira é muito maior do que isso, né? O mundo do trabalho é maior que isso. Perfeito. Essa discussão é muito interessante, muito interessante. Fora que, assim, você vai fazer um curso, você conhece uma nova tecnologia, você conhece algo novo, né, que você traz, uma ferramenta nova que você traz, enfim, e se mantém ativo, né? Isso que é o principal. Eu gosto de dizer, sempre nas minhas mentorias individuais, o programa que a gente faz especificamente para a pessoa, né, para essa segunda metade de vida, que é onde eu me dedico, eu sempre digo que todo plano ele tem que estar baseado numa tríade, que é movimento, desejo e expansão. Tudo aquilo que te leva à expansão, tudo aquilo que te leva a movimento, tudo aquilo que aumenta o seu desejo, que é essa grande pulsão de vida, vai te levar para uma segunda metade de vida, com certeza, de crescimento, de novas descobertas. Então, essa tríade, ela é fundamental, inclusive para selecionar o que você vai fazer e o que você não vai fazer mais. Porque segunda metade de vida, a gente precisa fazer uma curadoria. Né? Eu sempre digo também que milhagem é diferente de bagagem. A primeira metade da vida, a gente quer acumular bagagem, a gente quer acumular títulos, a gente quer mostrar para as pessoas que a gente é capaz, mostrar para a gente mesmo que a gente é capaz de fazer aquela profissão, que a gente é capaz de cuidar de uma casa, que é capaz de formar uma família, a gente é capaz de ter uma reputação. Isso é bagagem, né? A gente criou, constituiu, isso é estrutura. Segunda metade de vida, o que você quer deixar dessa bagagem para trás para você ter milhagem? Para você ter leveza, para você andar com mochilas mais leves, para dizer qual é o trabalho que eu quero exercer no meu próximo ciclo, como é que eu quero me manter nesse próximo ciclo de maneira, né, financeiramente ativa, mas que eu não precise carregar tudo isso que eu formei nessa primeira metade. Tem coisas que me servem, tem coisas que, poxa, eu fiz um curso de, sei lá, ISO 9000. Hoje não é mais importante para mim isso nesse momento, eu quero outras coisas. Então, para caber outras coisas, eu preciso fazer essa curadoria e dizer o que eu não vou fazer. Então, um grande checklist é se as atividades, os cursos, a formação, os grupos aos quais você vai se dedicar em segunda metade de vida não te levem a movimento, a desejo e a expansão, não deveria estar na sua lista. Ótimo. E aí eu vejo um movimento muito interessante de pessoas que encerram um ciclo, né, para começar esse novo, que você comentou, porque, né, já tem aí um plano, vai colocar, por exemplo, esse seu colega do queijo, por exemplo, o que, de repente, a gente pode pensar o seguinte, ele volta, de repente, a atuar na empresa como um consultor, com menos horas de trabalho. Isso. Eu estou vendo muito esse movimento acontecer, até pela legislação trabalhista, né, que está mais flexível quanto a isso, a pessoa volta por desejo do profissional, hein? Nem é por questão da empresa para economizar, nada disso. Não, olha, eu me dedicava 40 horas aqui, mas hoje, como eu estou colocando esse projeto em andamento, eu vou me dedicar 20 horas. É possível? É possível. Hoje essa abertura é necessária. Ou vou me dedicar um mês e no próximo mês eu não quero me dedicar a isso. Eu vou fazer mais estudos, mais, né, eu vou atrás de outros hobbies, porque isso também é uma coisa importante. Muitas vezes, aquilo que a gente faz como hobby é uma grande pista do nosso interesse genuíno, porque às vezes a gente leva uma carreira porque aquela carreira te levou, te trouxe estabilidade, te trouxe estrutura, mas talvez não seja aquilo que você ame fazer.
Agora, os hobbies, a gente seleciona, né? O que a gente gosta de fazer. E, Uhum. às vezes, muito tá ali no hobby, ou interesse pessoal, interesse, sabe, geral da sua vida, o que você pode fazer depois como ganho, como trabalho, não necessariamente precisa ter, porque sempre a gente tem esse olhar, eu preciso fazer uma carreira. Bom, mas fazer bolo não é uma carreira para vender. Poxa, mas tem gente, eu tenho uma amiga minha que saiu, falei com ela essa semana, inclusive, saiu da Danone, era uma, né, head de pesquisa lá, e ela amava fazer bolos, né? E ela começou a fazer. Ela tem uma entrada líquida de R$25 mil com bolos que ela vende pelo iFood. Olha ela só. faz bolos de aniversário. Então, assim, gente, para uma pessoa que não tem filhos, né? Para uma pessoa, inclusive, que tivesse, é uma super renda. E era um hobby, ela fazia isso para as amigas, fazia isso porque ela gostava. Mas você ama tanto fazer aquilo que não tem como você entregar aquele serviço e as pessoas depois não te recomendarem. Ela abriu para o iFood, agora ela teve que expandir, teve que alugar uma casa, porque ela fazia na cozinha dela. Ela falou, entra 25 mil por mês, e ela fazia isso trabalhando na Danone. Então, ela fazia só sexta, sábado, domingo, né, para poder dar conta das encomendas. Agora, ela saiu numa reestruturação e ela falou, eu vou fazer isso, por enquanto é o que eu vou fazer no meu próximo ciclo, tá me mantendo. Isso. Não é isso? Perfeito, é isso mesmo. Muito legal, muito bacana mesmo. Várias possibilidades, né? E a sociedade precisando desse trabalho. Precisando desse serviço. O que eu falo, Renata, que a gente conversou isso no alinhamento, né? Quando a gente fala de propósito, eu acho que a palavra propósito, ela vem carregada com tanto peso. Eu preciso descobrir meu propósito. Gente, tem gente que fica... Eu acho que, assim, propósito te acha. Não é você que acha propósito, em primeiro lugar. Se você está atento à sua biografia. Segunda coisa é que a palavra propósito, ela vem sempre embutida desse peso, né? De dizer assim, puxa, se eu não salvo a Amazônia, se eu não salvo as baleias, se eu não acabo com a fome na África, eu não é um propósito. E aí a gente se sente muito apequenado, a gente fala, eu não sei qual que é o meu propósito, né? E na verdade, é isso, a gente precisa descobrir para que a gente serve. A que eu quero estar a serviço de quê e para quem, né? E de quem. Quando eu descubro esses pequenos serviços que eu faço, eles não são pequenos. Né? Fazer um bolo e alegrar uma festa não é um pequeno serviço. Cuidar de alguém que está precisando não é um pequeno serviço, é um servir. E a gente precisa, eu acho que, dar mais protagonismo para essa palavra que é o servir e menos para um nome que é o propósito. Né? O propósito, ele já vem, parece que um verbo e um adjetivo, porque ele é tão grandioso que a gente não dá conta. Então, eu acho que servir, usar o verbo, a gente está muito mais na ação do que na busca. Né? Perfeito. Muito bom. Que legal as mensagens chegando aí, pessoal. Obrigada. Obrigada, a Rô está aqui. Eu sou fã da Rô também, ela tem o It Avó, que é um site maravilhoso, onde ela ressignificou todo esse momento de vida dela. Super fã. Que legal, também. Como chama? Chama It Avó, IT Avó. Que legal. Sigam no Instagram. Maravilhoso, ela eu vou palestra pelo seguir. Brasil inteiro. Querida. Ai, que ótimo. Outra coisa, estar presente assim, em live, em webinar, isso é muito bacana, gente, porque assim, participar, comentar, porque a gente vai criando novas conexões, né? Nossa, quantas pessoas eu já fiz, assim, de pessoas que me assistiram, ou que eu assisti, e aí é genuíno, né? A pessoa te ouviu, parou o dia, escolheu estar aqui, prestando atenção, e aí faz um comentário. Essas conexões também são muito legais. É outro assunto que eu gosto muito de conversar, assim, como criar conexões genuínas, porque isso abre muitas portas também. Muita. E essas trocas. Esse é um outro webinar, Augusto, que a gente pode fazer. Outros temas aí. Faremos. Esses laços. Esse é um outro grande ponto que eu vou deixar aqui de teaser. Laços fracos e laços fortes. A gente cria muito mais inovação pelos laços fracos. Laços fortes são só os primeiros que a gente tem, essa primeira conexão, né? Camada de conexão que a gente tem. Mas os laços fracos, que são os amigos dos amigos, alguém que indicou a gente para um webinar, é daí que a gente tira mais insight. Olha, que legal. É outro papo. Legal, e às vezes você ouve a pessoa falando alguma coisa que você já sente, mas a pessoa já começa a dar alguns nomes, assim, né? E nomeia e organiza o que você estava
a sensação que você tá, falar, nossa, é isso mesmo. É isso. Bem legal, gostei de ouvir isso. Laços fortes, laços fracos. Conversa ótima, muito, muito boa. Eu sigo à disposição de todo mundo no Beyond Age, que basicamente é além da idade, então tudo que a gente discute lá não tem a ver com idade, é tudo que vai muito além da idade, então espero vocês muito lá legal, também. muito legal o canal a página da Candice, muito bom mesmo, aprendo bastante. Muito bem, se vocês duas me permitem, eu vou tomar um pouquinho da palavra. Eu estava me segurando aqui, o chat está bombando, né? Bastante gente aqui elogiando. Eu estava tentando responder a todos. Então, vou aproveitar esse primeiro momento de fala para agradecer a presença de cada um de vocês, pelas mensagens, pelos elogios, especialmente. Eu vi que a Candice até já respondeu um. Assim, a gente projetou o evento para durar até as 11 horas, mas eu vou me permitir estender só um pouquinho, porque a conversa está sendo tão boa, tão produtiva, e as pessoas estão interagindo tanto, que eu acho pertinente a gente responder algumas perguntas, né? E a primeira que surgiu foi da Márcia Moraes, ela fez essa pergunta às 10h53, então eu acho que é oportuno ler. Ela pergunta para a Renata, quais os segmentos que hoje estão mais engajados na valorização de 50 a mais no momento de recrutamento? Uhum. Ótimo. A gente tem. Desculpa, é Márcia, né? Márcia, Você perguntou? isso. Márcia. Uhum. A gente tem mais do que segmentos, eu poderia te dizer assim, empresas que já são engajadas no tema diversidade, elas entram com força nessa questão da diversidade 50 a mais, né? A gente vê isso, eu não vejo tantos segmentos assim. Não consigo te falar quais segmentos, mas eu vejo grandes empresas encabeçadas principalmente para a parte do ESG, né, essa sigla, né, que quer dizer sustentabilidade social e governança, né, a sigla em inglês, então são empresas muitas vezes com capital aberto que precisam ter essa diversidade. E aí, por mais que venha a diversidade de outras esferas, como a gente comentou, mas a etária vem com força agora. Então, as empresas de capital aberto, muitas vezes, eu sugiro, assim, ficar bem atenta, né? São as grandes corporações, porque elas estão focando nisso, em ter essa diversidade. E essa pauta está muito discussão, que bom, né? Assim, as páginas, por exemplo, o perfil da Candice, né? Que ela colocou aí já, tem outras pessoas também que trabalham o tema 50 a mais, eles sempre trazem à tona as empresas que estão com contratação 50 a mais e trazem, né? Então, seguir esse pessoal que fala sobre isso, que traz à luz nesse assunto, sempre divulga ali o perfil dessas empresas, dessas corporações. Eu até recomendo que vocês sigam a Maturi. A Maturi é a primeira grande plataforma que tem um recrutamento específico acima de 50 a mais. Mas eu acho que o mais interessante de lá é a academia que eles têm, que é gratuita, que você entra, pode ver vários cursos e tudo mais. Mas, enfim, isso mesmo, Rô, obrigada. Legal. Ela já compartilhou. Bom, e eu vou fazer uma pergunta agora aqui que eu tinha separado, né, naquela nossa primeira conversa sobre o alinhamento, né? Então, a minha pergunta é muito pontual e vai ser direcionada agora para a Candice. Candice, eu tenho acompanhado algumas pesquisas no LinkedIn e uma delas recentemente tratou do seguinte: você é a favor ou contra colocar no seu currículo a sua data de nascimento, né? E aí, para minha surpresa, 80% das pessoas responderam que eram contrárias a colocar. E, pessoalmente, eu acho que não. Eu acho que tem que ser colocado. Eu queria ouvir um pouquinho da tua opinião. O que você pensa a respeito disso? Colocar no currículo, já que as empresas comemoram seus aniversários, né? Por que não as pessoas celebrarem também os seus anos de vida? Então, é um tema polêmico e eu acho que eu vou dividir em dois momentos. Eu acho que para o momento que a gente vive hoje, os recursos humanos, eles precisam se adaptar um pouco. Então, eu acho que o que a gente chama de recrutamento às cegas, né, de olhar simplesmente o currículo da pessoa com as habilidades e o que ela é capaz de fazer, independentemente se ela é homem ou mulher, que idade ela tem, qual orientação sexual que ela tem. Então, assim, isso, eu acho que neste momento é uma ferramenta para a gente burlar todos esses vieses que a gente, de alguma maneira, sofre, né?
mas eu acho que é uma ferramenta. Eu adoraria, e eu trabalho todos os dias para viver em um mundo onde colocar a idade, dizer se você, qual a sua orientação sexual, se você é mulher ou homem, não fizessem a menor diferença na escolha para o cargo, né? Se você está grávida ou não. Mas, enfim, eu acho que nesse momento, essa ferramenta de fazer recrutamento às cegas pode nos trazer surpresas. Porque eu acho que pessoas que ficariam paradas, né, ou que seriam selecionadas, ou não passariam na seleção, poderiam ir muito mais adiante no processo seletivo. E aí eu acho que a gente se depararia com o próprio viés que a gente tem como recrutador, como empresa, enfim, como gestor. Então, acho que seria uma grande ferramenta de aprendizado, mas eu espero, sinceramente, que a gente não precise usar isso por muito tempo. Eu adoraria que a gente tivesse orgulho da nossa própria idade. Eu sou do time das Ageful, né, que gosta de falar da idade, eu tenho 48, com muito orgulho, e eu acho que a idade me define sim. Tem muita gente que gosta do time Ageless, que é a idade não nos define. Eu acho que a idade não me limita, né? Mas a idade não me define sim, porque eu sou essa pessoa que eu sou, a profissional que eu sou, a mãe que eu sou, a mulher que eu sou, porque eu tenho 48 anos, eu não era essa pessoa aos 28. Então eu tenho muito orgulho da minha idade. Espero que a gente viva em um mundo que a gente possa cada vez mais se orgulhar da idade que tem. Excelente. Renata, quer fazer uma complementação em cima dessa Sim, resposta? eu vejo assim essa discussão da idade no currículo, né? Tem até uma questão assim de você não colocar, porque também são dados pessoais. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? De você não ficar colocando dados pessoais, enfim. E é isso, assim, infelizmente ainda tem sim, tem pessoas que a gente sabe, né? Que o etarismo está aí. Que a pessoa sofre preconceito, enfim, e isso é claro, eu também quero chegar nesse mundo. Por exemplo, Renata, como recrutadora, assim, quando eu vejo a idade, é isso que a Candice falou, eu já sei mais ou menos o que essa pessoa já viveu, né? Eu vejo quando, às vezes ela não coloca a idade, mas ela coloca o ano que ela se formou, então você já faz umas contas, né? Assim, não necessariamente ela fez a faculdade com 18 hoje em dia, né? Começou com 18, hoje em dia tem pessoas que começam com mais idade, mas assim, o que eu recomendaria no momento que a gente está hoje, né, no mercado de trabalho hoje? A recomendação é, de maneira geral, para não colocar a idade, assim, colocar menos dados, até bairro, né, a gente não coloca mais, endereço, coisas muito específicas assim, você coloca a sua experiência geral. Mas eu quero chegar nesse mundo que realmente, se tiver idade ou não, não vai fazer diferença, assim, vai fazer diferença mais para eu entender a trajetória desse profissional. É mais sênior, tem mais experiência. Que a própria faculdade limita também, né? Que se você a própria faculdade de onde a pessoa vem, de alguma forma, a pessoa pode ter sido o primeiro aluno numa faculdade que não performa tão bem no ranking das faculdades e pode ter sido o pior aluno de uma faculdade de ponta. Então, assim, é uma coisa que também é muito subjetiva, né? Mas, Candice, essa questão da faculdade é um debate muito legal esse, porque, assim, essa questão da faculdade, quando eu comecei a trabalhar como estagiária, lá em recrutamento e seleção e tal, eu via muito, assim, faculdades de primeira linha no perfil. Hoje isso acabou. A gente não, realmente, eu posso dizer, assim, que eu não vejo isso mais, e as pessoas não falam, mas querem. De repente, porque não é aceito mais, mas eu sinto que, assim, hoje está mais aberto essa questão, assim, realmente, assim, além da faculdade, outros cursos que ela fez, nem só de pós-graduação, mas o que ela participa. Eu vejo muito entrevista, o pessoal perguntando, qual as últimas lives que você participou? Quais são os últimos webinars que você assistiu? Até para ver o quanto a pessoa assim, vai se atualizar, vai buscar conhecimento. Então, assim, exatamente. Tá ali, né? Muito mais do que aquela coisa tradicional de fazer uma faculdade, uma pós-graduação e pronto, lá em 2000, né? E não fez mais nada, né? Então, eu vejo um pouco mais uma abertura a isso. Muito bem. Estendemos aqui quase em 10 minutos o nosso evento, então, para que o público também não vá saindo e tal, eu entendo que foram muitas as possibilidades abertas aqui para novas discussões, então com certeza a gente pode se programar para voltar a conversar em 2022, que já está chegando. Aproveitando o último minuto, eu queria pedir gentilmente que a Candice e a Renata resumissem, talvez em 3 palavrinhas assim, o propósito, o porquê do evento e o que fica, a mensagem final deste nosso encontro de hoje.
Candice, se puder começar, por favor. Acho que hoje foi um grande objetivo foi a gente tocar em um tema, né, sobre o quanto o envelhecimento do país de forma acelerada e de forma desorganizada pode impactar as carreiras. Então, o quanto isso depende da nossa autorresponsabilidade, o quanto a gente deveria, né, nós indivíduos, temos que buscar não só a melhor maneira de envelhecer, fazer escolhas, boas escolhas, mas também liderarmos a nossa própria carreira nesse sentido, né? Fazer com que o nosso servir, o nosso trabalho, ele esteja à disposição do mundo e não só à disposição de uma empresa ou de duas empresas, mas que a gente de verdade consiga se conectar com a essência do nosso serviço nesse mundo, porque o mundo precisa. Excelente, excelente. E eu deixo aqui a questão assim, que nós podemos tudo. A gente pode tudo, qualquer fase da vida, não se limitem. E se cada um que esteja aqui, assim, seja leve, né, esse debate para frente, se ouvir alguém falando alguma coisa assim que está limitando o outro, enfim, que quebre isso e que a gente seja realmente, a gente tem esse poder, né, de levar esse debate para além daqui da tela, o pessoal que vai assistir depois, e tudo é possível, não tem realmente, assim, a gente não tem essa limitação da idade para conseguir novas coisas e novos conhecimentos, novos serviços aí para a sociedade. Muito bom, excelente. Eu gravei bastante o termo grandes sinapses. Então, se eu pudesse resumir aqui, grandes sinapses para todos que acompanharam o nosso evento. Eu vou agora fazer o encerramento formal. Peço desculpa para aquelas pessoas com as quais eu não consegui interagir pelo chat, mas deixo aqui meu muito obrigado pela participação, por terem aguentado até o final aqui. Essa conversa foi excelente, né? Um penúltimo evento do ano muito bom. E, enfim, e agora eu faço os agradecimentos formais também aos patrocinadores da Hacká no ano de 2021 que possibilitaram, né, a propósito, a realização deste evento. São os amigos da Anderson Balão Advocacia, da Robert Bosch, do Grupo Servopa, e agradeço aos apoiadores deste evento, representados pela Candice, que é a Behind Age, e pela Renata, que é a The Band. Tá? Então, muito obrigado de coração a vocês. Com certeza nós nos reencontraremos, seja no formato virtual, no presencial, quem sabe, para novas conversas, né, em 2022. E a todos e a todas um excelente restante de semana. Continue se cuidando. Um excelente período de festas. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tchau, Obrigado, gente. Feliz. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.